Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a essa série de vídeos. Eu tô feliz de estar fazendo esses vídeos. Fiquei pensando, programando como que eu poderia conduzir esse tempo. Então, basicamente, meu nome é Guilherme Farcas, né? E esse vídeo, na verdade, esses vídeos são 3 vídeos, né, que eu vou publicar. São 3 vídeos que fazem parte de uma contrapartida de um edital que eu fui contemplado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, via Lei Federal Aldir Blanc. Então é isso, explicando assim rapidamente. É uma série de 3 videoaulas que eu vou falar o processo sobre o processo sonoro dentro do audiovisual, focando no cinema, que é a minha área. Então, cada videoaula vai ter 1 hora. Eu não sei como é que é o consumo, né, de um material de 1 hora, mas a princípio é um material que vai ficar disponível, né, na internet. A princípio, não. Vai ficar disponível na internet de forma gratuita. Então, eu acho que pode ser um material interessante, né? São 3 videoaulas sobre o processo sonoro dentro do audiovisual focando no cinema. Então, eu vou falar sobre o que acontece com o som dentro do processo audiovisual, passando pela concepção de um projeto, escritura de um roteiro, filmagem, edição, pós-produção, finalização, mixagem, até a exibição da cópia final dentro de uma sala de cinema, se tudo der certo. O meu objetivo é um pouco esse, aqui com esses vídeos. E aí, sobre para quem que eu estou fazendo esses vídeos, né? Eu acho que eu pensei que esses vídeos poderiam ser mais úteis para pessoas que estão começando a trabalhar, ou a estudar, ou a se interessar, despertar o interesse. Então, pode ser uma pessoa que está terminando o colégio, que está pensando que faculdade vai fazer, ou o que vai fazer como trabalho, enfim. Pessoas que talvez já estejam dentro da universidade. A princípio, é um conteúdo bem introdutório, mas, ao mesmo tempo, é um conteúdo muito prático, que é um conteúdo que está ligado com a minha trajetória profissional e também com trajetória de amigos e colegas, muito sobre o fazer, sobre o ofício. Então tem uma visão de um lado muito artesanal do cinema, que é a forma como eu encaro. O trabalho com cinema, para mim, ele tem uma questão artesanal muito forte, assim, pelo menos os tipos de projetos que eu estou envolvidos, né? Não todos, mas uma parte deles, enfim. Então, então tem essa questão, essas videoaulas, elas têm essa característica de falar sobre um processo, que é uma coisa que me interessa. E aí, então, por que eu falei isso? Porque talvez as pessoas dentro da universidade se interessam. Porque eu acredito que exista uma espécie de uma lacuna sobre a formação prática, assim, de realização. Então, eu acho que, por exemplo, o conteúdo que eu estava preparando aqui é um conteúdo que ao longo da minha formação universitária, que mais pra frente eu posso falar um pouquinho disso, eu não tive muito. E eu não tive nenhuma pessoa que me passasse esse conteúdo. Foi um conteúdo que eu aprendi no set de filmagem, em estúdios de pós-produção, né? Então é um conteúdo que eu acho que é interessante do ponto de vista universitário, sobretudo na questão da prática, assim, eu acho que pode ser interessante. E aí eu vou trazer tanto questões que eu acho que são super introdutórias, por exemplo, o que é a captação de som direto, né? A gente tem que explicar o que é som direto, o que é edição de som. Mas ao mesmo tempo que tem essas coisas bem introdutórias, eu trouxe debates que a gente pode também se aprofundar um pouco, se a gente quiser, né? Por exemplo, então, a gente vai falar sobre som direto,
mas aí vai explicar o que é som direto, mas além disso, eu vou trazer, por exemplo, a experiência de um profissional que escreveu um livro sobre como que se dá, do ponto de vista criativo, o trabalho do som direto. A gente vai falar o que é som direto, mas então tem essa perspectiva também de a gente tá a gente apresentar um conteúdo introdutório, mas também dá a possibilidade de avançar um pouco com o debate. E aí todos os vídeos vai ter o tal do link na descrição, que são links aí que eu elenquei, que a gente vai conversar juntos ao longo do processo, que eu vou falar sobre coisas extras, assim, e aí o link vai estar, são coisas clicáveis, digamos assim. Então, o conteúdo ele é mais ou menos esse, assim, né? Bom, então aqui agora está rolando tipo uma introdução, assim. Falar uns 10 minutinhos de uma introdução. Então, a gente vai falar, são essas 3 videoaulas, e aí, para apresentar um pouco o que são essas 3 videoaulas, né? A gente vai dividir o nosso curso aqui em 3 momentos. O primeiro momento, a gente vai falar sobre o que eu chamo de campo criado pelo som. Então, uma ideia de uma sensibilidade acústica. Aqui eu não vou falar, a princípio, sobre tipo... A princípio, não. Aqui eu não vou falar o que é o som, o fenômeno sonoro, o que são frequências, o que é amplitude, o que é reverberação no sentido técnico, né? O que caracteriza a energia sonora, a energia mecânica, a energia elétrica. Essa parte técnica eu optei por não falar, porque eu vou falar, porque acho que isso aí entraria num campo muito específico, e aí nesse formato online eu acho que um pouco complicado, e eu sou uma pessoa que nem tanto. No ao vivo eu me sinto mais à vontade, mas para falar sobre isso num conteúdo gravado também nem me sentiria tão à vontade, então eu não vou falar dessa parte. Então a gente vai começar a primeira aula, que é esse vídeo aqui, depois dessa introdução, lógico. A gente vai falar sobre o campo criado pelo som, e é uma ideia de entender um pouco, de se começar a familiarizar, antes da gente entrar no processo em si, de se familiarizar o que é o som não, o que é o som dentro do cinema, que é diferente da música, diferente do rádio. Tem essa questão da especificidade do cinema, da relação do som com uma coisa muito específica, que eu acho que isso é super interessante. E a gente trazer, talvez, coisas que pessoas pensaram que podem nos ajudar, que também não vai ter uma relação cronológica entre pessoas que pensaram. Então, pode ter uma coisa dos 1910, depois 1980, então tem uma coisa meio confusa no sentido de ser confusa mesmo, e trazer uma espécie de uma salada de frutas desse campo. Bom, aí depois eu tô até com as coisas preparadas aqui. Aí depois de falar do que eu conceituo como o campo criado pelo som, a gente vai passar para uma outra apresentação, que é E tudo isso são slides, então vai funcionar como, a princípio? Como eu estou planejando. Vai ter um slide, e aí a minha carinha vai estar pequenininha, a gente vai estar passando o slide e trocando ideia. Então, vai ter essa primeira parte, a aula 1 ainda, né? A primeira parte, o campo criado pelo som. Segunda parte, eu vou falar do conceito do som de um filme, falando sobre o projeto e o roteiro. Então, como a gente pode, a partir do momento que a gente já se familiarizou com esse campo que é criado pelo som, já se familiarizou com isso, a gente pode agora pensar a ideia de um filme. Então, projeto, antes de escrever o roteiro, a gente escreve um projeto. Depois de escrever o projeto, escreve um roteiro. Então, como a gente pode, na gênese, vamos lá, na gênese do projeto do audiovisual, ó, que som bacana. Isso aqui é som, ó. Na gênese do projeto, na gênese de um filme, a gente vai ter o projeto e o roteiro. Então, o som vai estar lá. O som está sempre junto. Isso é uma ideia que eu gostaria de trazer. O som está sempre junto, né? Então, agora eu tô correndo aqui um pouco. O som tá sempre junto. Então, pensar o som no projeto e no roteiro. E aí, na terceira parte da primeira aula, eu queria falar um pouco sobre o som na pré-produção de fato, né? Quando a gente está, principalmente, planejando a filmagem. Planejando o que a gente vai fazer na filmagem. Então, é a terceira parte da primeira aula. Na segunda aula, a gente vai passar a segunda aula inteira falando sobre som direto.
E aí é o conceito de o som direto como um campo ampliado. Pensar o som direto como uma coisa que é, é ampla também, tá ligada a um campo, etc. E a terceira e última aula, a gente vai falar sobre a pós-produção do som, da ideia da montagem até a mixagem. Então, basicamente, são essas 3 aulas. Bom, agora eu queria falar um pouco, que não consegui falar quando estava apresentando o curso, falar um pouco sobre... Me apresentar rapidamente. Basicamente, meu nome é Guilherme, já falei. Eu trabalho com audiovisual mais ou menos desde 2016, assim. Eu me formei em cinema na Universidade Federal Fluminense, em cinema e audiovisual, no bacharelado lá, da UF, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. E é isso. E aí, desde então, eu tenho trabalhado com captação de som direto e com pós-produção, né? Então, na parte da captação de som direto, eu comecei fazendo os filmes de colegas da universidade e tal. E aí, quando eu fui terminando a universidade, eu comecei a trabalhar fiz 2 filmes como estagiário de som, depois comecei a trabalhar como segundo assistente, né? Então, tipo, filmes que tem dinheiro... são filmes que almejam um circuito comercial, de salas de exibição, que são produções, assim, maiores do que eu estava acostumado a trabalhar na universidade, equipe com 30, 40, 50 pessoas. Então, comecei trabalhando um pouco como estagiário de som, depois trabalhei, que eu ainda faço, como segundo assistente de som, que a gente vai falar o que é. E aí, alguns filmes já trabalhei como microfonista, desses filmes que eu estou falando com essa estrutura grande, né? Vão passar para grandes distribuidores de vídeo sob demanda, entrar em cartaz, etc. Ter um orçamento maior, assim, com uma equipe grande e tal. Aí trabalhei como microfonista em algumas ocasiões, algumas séries de televisão também. Aí me diversifico um pouco, não faço só cinema, faço séries de televisão e tal. Televisão a gente fala mais vídeo sob demanda, né? Mas enfim. Mas canal fechado também. E aí, eu também, paralelo a isso, eu trabalhei em 2 estúdios de pós-produção de som, um em São Paulo e um aqui no Rio de Janeiro. Então, trabalhei um pouco como assistente de estúdio. E aí, depois, montei o meu próprio home studio e tenho trabalhado também como editor de som. Que a gente vai falar depois um pouco sobre essas nomenclaturas. Então, fiz muitos curtas, né, na universidade, e aí, como editor de som, eu acabei trabalhando mais com longas metragens. Mais não, eu fiz até agora 5 longas metragens. Longas metragens que eles, diferentes dos filmes que eu sou estagiário de som, assistente de som, microfonista, que vão para um circuito mais comercial, que tem dinheiro de grandes plataformas de vídeo sob demanda, são filmes que vão buscar um festival de cinema, de festivais de cinema independente, né? Então, festivais grandes, né? Então, espalhados pelo mundo. Então, onde você tem enfim, são exibidos em festivais. Acaba tendo outro perfil de filme, mas isso é super... Putz, é super... Não é nada definido o tipo de filme, mas é que só se caracteriza por ser exibido em festivais de cinema. Então, às vezes são filmes, por exemplo, que eles são exibidos em festivais de cinema, fazem um circuito maravilhoso, exibido em mais de 40 festivais, muitos países, mas, por exemplo, no Brasil eles não têm uma distribuidora, então não entram em cartaz no circuito comercial, no shopping center no Brasil. Então, os filmes que eu atuo como editor de som acabam tendo esse perfil, né? Eu tenho começado agora a atuar como fazendo edição de ambientes ou edição de efeitos para projetos mais comerciais de pós-produção. Mas a princípio é isso. Na edição de som eu tenho atuado mais nessa questão dos festivais e etc. E no som direto uma coisa um pouco mais diversificada, de audiovisual, produtos mais comerciais. Então essa foi basicamente a minha... esse ano eu comecei o meu mestrado lá no programa de pós-graduação em cinema e audiovisual da UF, da mesma universidade que eu fiz a minha graduação. Muito interessado em pesquisar a ideia do som ambiente no cinema contemporâneo, como a gente pode se relacionar com os filmes a partir
de uma ideia da escuta dos espaços, né? Que tipo de sons os espaços produzem e como os espaços são caracterizados através do som. Seria meio isso a minha apresentação. Bom, pessoal, como eu já falei antes, apresentei todo o curso. Agora a gente vai... Peraí. Bom, pessoal, vamos começar agora efetivamente a primeira parte, né, da aula 1. Agora o que rolou foi só apresentação. E eu preparei aqui nessa parte 1 para falar sobre o que eu digo que é o campo criado pelo som. Então a gente vai ter... Para cada parte eu fiz uma apresentação, né? O curso chama O Som no Processo Audiovisual. E eu vou estar falando focando na questão do cinema, porque tem uma especificidade que é a minha formação. Então, eu não tenho uma especificidade tão grande, por exemplo, para falar de séries de televisão, para falar sobre vídeos para redes sociais, etc. Então, o meu, o meu, o meu foco aqui é mais a questão do cinema. Então, tem a questão da especificidade toda. Então, beleza. Então, a gente vai seguir esse padrãozinho aqui no curso, dessa apresentação, e é isso. Bom, e aí essa ideia do campo é uma coisa que parece bem óbvia, assim, né? Mas o campo criado pelo som. Porque o som, uma das coisas que eu quero conversar e que vai perpassar, assim, todos os encontros até a terceira e última aula, é essa questão de que com o som vai se instaurar uma nova modalidade perceptiva, assim, podemos dizer, no cinema. Vai se inaugurar uma nova forma de se relacionar com o mundo, assim, a entrada no... A gente vai ver a questão da entrada do som no cinema, né, porque tem essa polêmica da passagem para o cinema sonoro e tal. Mas que com o som a gente vai ter uma nova sensibilidade mesmo, uma questão muito específica e também está ligado muito a uma ideia de espaço, que aí é uma coisa que é um interesse meu, né? A ideia da paisagem, da geografia, das espacialidades. Isso também está conectado muito a uma ideia da sensação, do sentir, dos afetos, mas está ligado também a... O som está ligado não só a uma questão espacial, mas a uma questão de emoção, etc. Várias questões. Por isso que eu gosto de chamar que é o campo criado pelo som. Bom, aqui tem uma... Eu pensei em abrir o curso com essa imagem, que é de um filme chamado A Falta Que Me Faz, da Marília Rocha, filme de 2009, um documentário. Que eu acho muito engraçado. Engraçado não é a melhor palavra, mas eu também optei, pessoal, por não passar trechos de filme durante a aula, porque eu acho que pode ter algum problema de direitos autorais. Então eu vou estar sempre indicando o que eu estou indicando de filme, de livro, de texto, de coisa, vai estar na descrição do vídeo. Então, porque eu acho que fazer som para filme, né, que eu sou uma pessoa muito apaixonada por esse assunto, as pessoas muitas vezes não é uma coisa que, assim, no senso comum você sabe, som para filme, tá? Sou engenheiro, sou advogado, sou médico, sou médica, sou jornalista, sou, sei lá, jogador de futebol, sou um atleta, sou um eletricista, sou um maquinista, enfim. É um trabalho meio estranho, né? Então, nesse documentário, né, um documentário em que os documentaristas, né, a diretora, o fotógrafo e o técnico de som, a gente vai falar sobre essa questão do técnico de som, da palavra, quando a gente for falar de som direto, eles conversam com a personagem e aí o técnico de som, né, que é o Canarinho, ele fala, eu faço som para filme. E aí a personagem pergunta, o que é som para filme? Que eu acho que é uma pergunta que eu sempre me deparei, muitos professores
colegas meus que trabalham com som falam que, né, vai em jantar de família, né, aquela coisa, no final de ano você faz o que? Ah, dou aula de som, de cinema, mas é tão ruim o som, então é uma questão, eu acho, curiosa, assim. Então, eu acho que trabalhar com som para filme é uma questão que a todo momento a gente tem que falar o que é o nosso trabalho, explicar. Então, tem essa coisa um pouco meio, como posso dizer, meio misteriosa, assim, de trabalhar com som, porque a gente tem uma sociedade muito baseada na visão, né? Desde lá atrás, com a questão da inversão da perspectiva, tem até uma galera que estuda isso, falando que nessa época, né, no século XV e tal, com a invenção da perspectiva, você teve uma mudança, né, na sociedade judaico-cristã ocidental, uma mudança do predomínio da visão. E aí os outros sentidos, né, a audição incluindo-se nesse pacote, ficou meio que jogado para segundo plano. Então, aí já começa a entrar no tema dos nossos encontros, né? Que a gente, existe uma sociedade aí que está mais ancorada na visão. Isso não precisa nem falar, uma coisa muito óbvia. Mas se a gente for trabalhar com som, a gente já vai começar a trabalhar com um negócio que ninguém meio que presta atenção e tudo faz. Então, eu acho que esse filme da Marília, ele traz essa questão de uma forma muito respeitosa, muito bonita. Não, ela traz, assim, para mim, é uma discussão absolutamente tangencial no filme. Isso não é desenvolvido no filme, isso é uma coisa tangencial, mas que para mim é uma coisa interessante. E eu acho que é um filme bonito e também está mais conectado a um tipo de cinema que eu me identifico, que eu faço, que é esse cinema que acaba circulando mais em festivais, é um cinema que não é feito com tanto dinheiro, não porque quer, mas porque não consegue, enfim, polêmicas, mas... Então, bom, vamos lá. Eu acho que, para a gente começar desde o início, se a gente está falando em filme, né, a gente está falando em cinema, a gente está falando de audiovisual, e se a gente está falando de audiovisual, a gente está falando de duas palavras, né, de áudio e de visual, então a gente está falando em um produto que ele é metade som, metade imagem, né? É uma coisa, o som ele é indissociável de um filme, né? Ele é audiovisual, ele é metade som, metade imagem, então é uma coisa bem básica, assim, para a gente já começar. Opa, cinema, som, tranquilo, beleza, tá tudo certo. E aí, isso que é a questão que eu falo, assim, tipo, de trazer conteúdos que já podem disparar em algumas direções, né? Você tem esse pensador francês, Michel Chion, que ele foi um dos primeiros, assim, dentro da teoria do cinema, a estudar o som. Opa, o som aqui tem som, tá? Opa, o som aqui aconteceu, ó, o som lá mudou aquilo. Então, foi uma pessoa que construiu um vocabulário de ver, assistir os filmes e tal, e ele cria esse conceito da audiovisão. E aí ele fala, a gente não vê a mesma coisa quando a gente está escutando, e a gente não escuta a mesma coisa quando a gente está vendo. Então, a gente não assiste um filme, a gente não escuta um filme, a gente áudio vê um filme. Então, ele reúne esses dois sentidos, da audição e da visão, e que a gente se relaciona com o cinema dessa forma, com a escuta e com a visão. Então, esse livro ele foi traduzido em português de Portugal, foi publicado em Portugal, então dá para a gente ler em língua portuguesa. Então, acho que com essa questão do som, se a gente vê uma imagem, a gente não vai escutar, a gente não vai ver a mesma coisa. Uma imagem sem som é uma coisa, uma imagem com som é outra coisa diferente. Então, quando a gente for entendendo que, som, cinema, legal, som faz parte, e dentro do som está intrínseco, a relação ali de como a gente se relaciona com o cinema é junto o som e a imagem de uma forma simultânea, se um influencia o outro, né? Então, esse circuito aqui eu acho legal a gente traçar. A gente fala, beleza, tem o mundo real. Oi, tudo bem e tal, quero um pão, tchau. Existe um aparato técnico, um microfone, um microfone, né? Uma câmera fora de foco, em foco, etc. Um aparato técnico. E aí você tem o mundo do filme. Eu aqui encenando, oi e tal, não sei o que lá. E aí, dentro do mundo do filme, você tem uma coisa que o Sean chama atenção, que é o tal do contrato audiovisual. Tipo, quando a gente vai assistir um filme, a gente assina um contrato mesmo. Tipo, por exemplo, o microfone não pode aparecer em quadro, porque se o microfone aparecer em quadro,
a gente vai saber que é uma mentira. Tipo, o refletor não pode aparecer no filme, é o refletor da luz que está me iluminando, as luzes aqui, essa luz está me iluminando, ela não pode aparecer em quadro. Porque se ela aparecer em quadro, a gente fala, opa, é mentira, é brincadeira, não é verdade. Mas a gente sabe que não é verdade. Então aí tem todo um jogo audiovisual que esse contrato audiovisual, que aí o Sean vai chamar atenção nesse livro. Então vale a pena dar uma ligada nisso, porque acho que é super interessante. E quanto mais, por que eu estou falando isso? Não é uma aula de teoria, não é nada de prática? É de prática. Quanto mais a gente conhece esse contrato audiovisual, quanto mais a gente domina isso, mais a gente vai conseguir manipular o mundo real para conseguir criar o mundo do filme de acordo com o que a gente quer. A gente quer fazer um drama, um filme triste. Então, quanto mais a gente dominar esse contrato, mais a gente vai conseguir fazer com que a tristeza exista e que o espectador sinta a tristeza e tal. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então é isso. Por isso que eu tô falando disso. E aí tem outra pessoa super bacaninha, que é o Robert Bresson, que é um diretor também francês. A gente vai... Eu tentei trazer coisas também que não são só do universo europeu branco, mas essas duas pessoas são fundamentais aqui do meu ponto de vista, mas enfim. O Robert Bresson publicou um livro que chama Notas sobre o Cinematógrafo, que é um livro maravilhoso, que são só frases, por isso que eu trouxe, porque são coisas muito simples, poéticas, sabe? Então, e lá em 1950 e 58 ele fala, por exemplo, o cinema sonoro inventou o silêncio. Ou seja, foi só a partir do momento que a gente pôde reproduzir os sons nos filmes que a gente entendeu que o silêncio também era uma ferramenta narrativa muito importante, poderosa, assim. Né? Isso, claro, isso é o que o Bresson acha que o cinema é. Lá em 1950, não é o que eu estou falando que o cinema é, na visão no que o Bresson acha, né? Mas ele fala coisa bonita, por exemplo, o olho solicitado sozinho torna o ouvido impaciente. O ouvido solicitado sozinho torna o olho impaciente. Use essas impaciências. Então, acho que o Bresson domina um pouco isso. Né? Então, imagens e sons como pessoas que se encontram ao longo de um caminho não podem mais se separar. Uma coisa super bonita e poética. Então, é uma pessoa interessante para a gente pensar. E aí, isso aqui talvez seja uma questão um pouco dura, esse slide. Mas para eu tentar resumir um pouco, esse camarada aqui, André Bazin, outro francês, putz, eu ainda tenho um pouco essa referência, preciso trabalhar um pouco essa questão. Mas enfim, que são questões importantes para mim e a gente tem um pouco essa presença masculina branca, de novo, o André Bazin, um homem branco. Mas enfim, o Bazin, ele vai falar que... Ele vai comparar o cinema e a pintura, lá em 1940. Ele vai falar que diferente da pintura, que o cinema é diferente da pintura, que numa tela, num quadro, você tem uma força vetorial, assim, uma força natural do quadro que ela aponta para o centro, que o seu olho, a sua percepção toda, ela se direciona ao que está dentro daquele quadro. Você olha ali a pintura e aquilo que está dentro daquela moldura. O cinema é o oposto disso. A tela de cinema, existe um vetor de força que a todo momento está convidando os nossos olhos, as nossas escutas para fora do quadro. Então ele fala que tem uma força centrífuga no cinema e na pintura tem uma força centrípeta. Isso eu acho interessante para a gente pensar um pouco sobre que lá em 49, uma pessoa que pensou um pouco e cunhou as bases da teoria do cinema de certa forma, que hoje é criticado, mas também, enfim, isso é super antigo, tá, gente? São coisas que a gente pode pensar que podem ser interessantes, sabe? Fora de quadro, por exemplo. E aí isso está conceituado e eu boto muito fé. Porque ele vai falar que os limites da tela, do quadro, isso não é o limite da história. É o limite temporário, que uma hora você sobe, uma hora você volta. Então você filma uma coisa ali, não filmou mais, mas aquilo vai continuar existindo no filme. Não vai desaparecer. E como aquilo pode existir? No som, por exemplo. Então, por isso que eu gosto de mostrar esse pensamento do Bazin. E aqui tem uma lista enorme, aí vocês podem pausar o vídeo e tal. São várias coisas que o som pode trazer para um filme, por exemplo. Né? Eu não vou ler aqui porque tem um montão de coisa, mas o que me interessa aqui, por exemplo, mudanças no tempo, né? Aumentar o que a gente sente como uma coisa real ou não real, definir um personagem, enfim, uma série de coisas aqui que com o som a gente pode criar, pode aproveitar aí do que o Bazin falou, do que o Bresson falou, aí do que o Sean falou, a gente pode usar aí uma série de coisas para criar nossos filmes. Isso aí foi um texto escrito em 99.
Vai estar na descrição o acesso ao texto também. E a gente vai voltar um pouco para esse slide quando for falar de roteiro. Então, tem uma questão aí, que é esta questão da tal da diegese, tá? Mais um caminho um pouco da gente falar sobre... da gente conceituar uns poucos. Basicamente, aqui, ó, resumido um pouco, a diegese, ela seria o mundo criado pelo filme. Eu faço parte da diegese, a minha roupa faz parte da diegese, a minha voz faz parte da diegese, qualquer ruído que possa aparecer aqui faz parte da diegese. O que não faz parte da diegese? Uma música de um violino que traz, por exemplo, emoção para uma cena e tal. Isso não vai dizer, porque senão, cadê o pessoal do violino tocando? Não existe. Não existe o pessoal do violino tocando. Então isso é uma coisa que não faz parte da diegese. Por isso que eu estou falando de diegese, porque a diegese, ela não é só o que está na imagem, ela é o que está fora de quadro. Então a gente entender que, se não está filmada é porque não existe no filme? Não, se não está filmada é porque faz parte da diegese, mas não está na imagem, pode estar no som. Então tem uma definição aí do Christian Metz sobre o conceito. E aí tem a questão da mise-en-scène, que eu acho que é um conceito ainda interessante, por mais que seja um pouco datado, que é o conceito de entender que a mise-en-scène seria o uso dos elementos cinematográficos para você contar uma história. E como você organiza esses elementos para contar essa história. Então, o uso do som faz parte da mise-en-scène, se o plano é fechado, se o plano é aberto, faz parte da mise-en-scène, figurino, objetos de arte, etc. Tudo isso faz parte dessa forma de você organizar os espaços filmados e como os elementos, os dispositivos, som e imagem, estão relacionados com essa organização. Isso a gente pode chamar de mise-en-scène. E aí você tem a questão do fora de campo concreto, né? Um som que está tocando aqui, eu estou batendo na mesa fora de quadro, um fora de campo concreto, mas um fora de campo imaginário, por exemplo, é o caminhão que está vendendo ovo, que está fora aqui da minha casa, que a gente não está vendo nem nesse ambiente, mas eu posso colocar um avião. Então, o fora de campo, ele é desde o que é muito concreto, o meu óculos que eu pego, e depois são fora de campo concreto, até esses outros elementos que estão mais distantes, assim. E a gente entendeu um pouco que o enquadramento ele é uma instância temporal. Você está me filmando aqui agora, mas daqui a 1 minuto pode filmar o óculos e vai revelar como o óculos faz parte da diegese. Então, acho que esses conceitos a gente pode parar o vídeo, dar um pause, pensar, voltar um pouco, mas são coisas interessantes a gente anotar e já se familiarizando com esse vocabulário, que vai ser importante para tudo que a gente vai falar depois. E aí tem mais um pouco para a gente, se quiser aprofundar, esse livro sobre mais a questão da mise-en-scène, de um pensador brasileiro. Então a gente vai pensar, por exemplo, então no cinema a gente vai ter uma imagem para um som? Não. A gente vai ter uma imagem, para uma imagem a gente vai ter muito som. Isso aqui é um programa que a gente usa para editar som. Cada dessas cores verdinhas aqui é um som. Então para essa imagenzinha você tem vários sons ao mesmo tempo, né? Então isso seria a gente pensar um pouco em mise-en-scène, são todos esses sons fora de campo concreto, fora de campo imaginário, isso está ligado no dia a dia do trabalho, do ofício mesmo, né? Então a gente tem... Ih, deu pau. O que aconteceu? Vou voltar aqui. Então a gente tem para uma imagem um som, não, vários. Para uma imagem, mas aí de novo, esses são filmes que eu fiz, vários sons. Aqui é, de novo, cada bloquinho desse é um som. Então, para cada imagem, você tem vários sons, né? E aí eu trouxe uma lista de alguns filmes que eles vão ampliar um pouco o campo de atuação do som, ou seja, filmes que têm uso criativo do som. Então, esse filme chamado Bunny Lake Desapareceu, são filmes que a gente encontra na internet para baixar. Você tem o som numa mise-en-scène que a gente chama de mise-en-scène clássica, lá da década de 60, década de 50, que os elementos são todos organizados, existe muito uma relação de causa e efeito, e o movimento da câmera é muito sutil, tudo é feito para você não perceber que você está sendo levado por uma emoção, tudo é muito bem planejado. Então, depois você tem um filme do Hao Xiaoshen, que é um diretor oriental, me fugiu agora o país que ele mora, posso escrever aqui o nome depois. A Viagem do Balão Vermelho, é um filme em que a gente está pensando em mise-en-scène, mas também lá em 2007, mais de 40 anos depois, como isso já é menos
a mise-en-scène ela não tá tentando tanto organizar o mundo. Aqui a gente tem a mise-en-scène no Preminger, a gente tem uma mise-en-scène que ela vai organizar o mundo para a gente entender. No Hao Xiaoshen, não. No Hao Xiaoshen, essa mise-en-scène ela é mais uma coisa que pode nos confundir, nos levar numa espécie de continuidade e tal. Então, são formas distintas, por exemplo. E esses filmes, são todos os filmes que eu quero que vocês assistam, que tem uma exploração muito concreta do som, muito criativa, né? O Bresson, aquele que eu falei também, ele fala isso, né? Que é preciso que os ruídos se tornem música. Então, ele tem uma criação de um ruído diegético muito importante. Aqui é uma cena em que se passa num jockey de cavalos, você tem um plano que se aproxima dele, você vai ouvindo tudo fora de quadro, do jockey, os cavalos, os apitos, as corridas, etc. Filme muito interessante. E aqui depois você tem, por exemplo, um diretor tailandês, né, que trabalha com uma ideia de um som ambiente, ou seja, os espaços são importantes. O Apichatpong escolhe as locações que ele vai filmar pelo som dos lugares, né? Então, ou um filme também lá da década de 30, que você tem o som muito narrativo, né? Não vou dar nenhum spoiler, mas você tem um som que todo o filme ele se desenvolve a partir de um som, né? Aí você tem a Lucrécia Martel, que é uma realizadora argentina, que ela vai trabalhar muito o som com a ideia da matéria, né? O som como característica mesmo dele, né? E aí você tem outro realizador argentino, Lisandro Alonso, que vai trabalhar muito com uma ideia da ausência e trabalhar isso com o som. Aí você tem a Lucrécia falando, né? O som é uma vibração, é algo invisível que chega aos ouvidos, é tátil. Então, e aí eu já disse isso, que o som vai acompanhar todas as etapas audiovisuais, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção, né? O som ele vai estar presente sempre. Na pré-produção, discutindo o roteiro, conceito sonoro, etc. Visitando locação, analisando o roteiro. Na produção a gente vai estar captando o som direto, na pós-produção a gente vai estar sincronizando som e imagem na montagem, vendo como é que está sendo montado, vai editar esse som, depois vai mixar. Então, o som de todos aqui esses processos, qualquer filme aí que a gente está conversando, seja esse que eu mostrei, alguma pequena lista, eles vão estar acompanhando todas as etapas. E aí, na segunda aula, a gente vai falar sobre produção, na terceira aula, a gente vai falar sobre pós-produção. Na aula desse vídeo, a gente vai falar sobre a pré-produção, né? Eu já falei isso na apresentação. Então, e aí uma coisa que eu queria, antes de falar, a equipe, eu queria falar um pouco sobre, apresentar esse conceito que eu defendo muito, que é o conceito da direção de som. O que é a direção de som? Profissional responsável pela concepção e execução do projeto do som de um filme, desde o roteiro até a cópia final. Então, quando a gente vai pensar em som no cinema, a gente está pensando na ideia da direção de som. Pensar o som desde o roteiro até a cópia final. Vai supervisionar tudo. Uma pessoa que vai conseguir dar uma integridade a esse projeto sonoro, né? E aí você vai ter, além da direção de som, a equipe de som de um filme. Você vai ter a direção de som, que agrupa tudo. Você vai ter a equipe. São 3 equipes diferentes. A equipe da captação de som direto, a equipe da edição de som e a equipe da mixagem. São 3 equipes. E aí você poderia ter uma quarta flecha aqui, uma quarta equipe, que seria a composição da trilha musical, da música. Que isso é uma pessoa que especializada. Então seria um apêndice dessa questão da trilha musical. Dentro da equipe de edição de som, você tem tantos trabalhos, tantas funções, que a pessoa acaba se especializando só na composição da trilha musical. Você pode ter, claro, uma pessoa que trabalha com edição de som, que também faz trilha musical, mas essas coisas são separadas, né? Deixa eu ter um foco aqui. Pronto. Então, a gente pode começar a pensar em parcerias sonoras e em conceitos sonoros. Então, basicamente, acho que é uma coisa que eu queria muito que vocês fizessem, todos os filmes que vocês curtam, que vocês gostam, etc., assiste de novo e pensa no som. Por exemplo, um filme que eu eu reassisti não faz muito tempo, que é o Parque dos Dinossauros, né, Jurassic Park, do Spielberg. O som desse filme é muito interessante, assim. Ele conta muito a história, né? Pô, o dinossauro é um som que ninguém escutou. Então, foi lá, criou-se esse som. Então, aí eu botei uma lista de pessoas que trabalham parceiras com uma equipe de som, né? Diretora de som. Aí vocês podem conferir.
E aí eu fiz uma listazinha pequena de filmes de curtas-metragens lusófonos, né, falados em português, contemporâneos, que eu acho que tem uma relação interessante com o som, aí que eu deixo como uma indicação. Eu não vou deixar link para todos esses filmes, mas eu vou tentar botar na descrição como que vocês podem tentar assistir esses filmes. Bom, aqui esse slide não, mas é isso. Sobre o campo criado pelo som, de uma forma resumida, é isso, porque a gente tem que falar de muita coisa. Então, valeu, galera. Bom, vamos começar então agora a parte 2 da primeira aula, o conceito do som de um filme, projeto e roteiro, que são 2 momentos embrionários. Como a gente tem aquela ideia de trabalhar o som de um filme desde o roteiro até a cópia final, pensar como isso pode acontecer nesses momentos de escritura, de pensamento, de preparação, de como a gente vai executar essa ideia, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos também, algumas ideias para a gente pensar isso juntos. Então, bom, uma coisa que eu já queria falar de cara, que eu acho que é uma coisa interessante, que tem aquela ideia de que o cinema, primeiro ele começou silencioso e depois virou o tal do cinema sonoro. Mais ou menos em 1927, com o filme Dom Juan, que a gente tem que eu vou colocar na descrição também a informação, que a gente, parece que o cinema virou sonoro, mas isso na verdade não foi dessa forma. Então é interessante a gente começar a entender que não teve um momento que o cinema foi sem som e depois o cinema foi com som. Isso não aconteceu, né? E aí eu queria destacar dois desdobramentos, né, em relação a essa tese, né, que o argumento que não foi assim. A primeira coisa é que, desde o início, o cinema ele teve algum tipo de acompanhamento sonoro, seja uma pessoa, uma orquestra tocando instrumentos musicais embaixo do palco, atrás da tela, para acompanhar aquelas imagens, seja uma pessoa ali fazendo ruídos que depois, lá mais pra frente, vão se tornar o tal do Foley, ruído de sala, que a gente vai falar na aula sobre pós-produção. Sempre você teve uma tentativa de unir o som e a imagem, né? Isso é uma questão. O que aconteceu, são 12 ideias que eu quero desdobrar. 3 ideias, na verdade, vai. A primeira ideia, que você sempre teve acompanhamento sonoro. Quem pesquisa primeiro cinema sabe isso, que o acompanhamento sonoro sempre foi presente. Segunda coisa, o cinema, por ele... a história do cinema é muito ligada a uma ideia de indústria, né? De uma atividade inserida numa sociedade capitalista mesmo, de ganhar dinheiro, vender ingresso e uma atividade lucrativa, com pessoas que investem pesado, e faz parte dessa lógica mesmo. O que isso quer dizer? Que o que aconteceu em 1927 foi que conseguiu-se padronizar uma forma de reproduzir o som nas salas de cinema. Chegou-se ao modelo que, a partir de um momento, se tornou economicamente viável a sua venda para os distribuidores, para os exibidores, e os exibidores adotaram isso nas suas salas, equiparam as salas com esses sistemas, e começou-se assim, a possibilidade de você ter uma cópia com o som sincronizado juntos, né? Então, isso é muito mais uma realidade de padronização de mercado, e aí se tornou mais padronizado do que se o cinema antes disso não tinha som nenhum. Tinha, segunda coisa. Terceira coisa, que está relacionada com o slide aqui, cinema silencioso ou espectadores surdos? A gente, nesses filmes, antes de 1927, as diretoras e os diretores, como é o caso desse filme do Eisenstein, que é um cineasta soviético, que fez cinema na época da Revolução Russa, então estava muito ligado às questões da classe trabalhadora, né, das greves. Você tem um encadeamento sonoro, você tem uma greve operária, e aí essa greve, ela é desencadeada, os operários ocupam a fábrica e vão reivindicar com os patrões melhores condições de vida e tal. E aí você tem os operários puxando um apito de uma fábrica para chamar a atenção dos outros operários, e você tem um close, um plano desse apito, depois você tem um plano de operários correndo, depois você de novo tem um plano do apito, ou seja, enquanto esses operários estão correndo, esse som está acontecendo simultaneamente. Então, o Eisenstein aqui, ele está indicando o som dentro da organização fílmica. Então, até 1927,
as personagens dentro daquelas histórias, elas se escutavam. Elas abrem as bocas, elas falam, a gente só não conseguia escutar, a gente era surdo para escutar o que aqueles filmes estavam dizendo, mas o som estava articulado ali. E o Xion vai chamar a atenção justamente disso, né? Que o Eisenstein, o cinema mudo, ele sempre estabeleceu o procedimento de exprimir o som, né? E aí uma forma corrente é mostrar um plano próximo de uma fonte sonora, nesse caso aqui, esse apito, né? Essa campainha da fábrica, etc., essa sirene. Então, para pensar o som no desenvolvimento do projeto, do roteiro, eu acho legal a gente pensar nesses 4 conceitos, né, que é a questão da audiovisão, do Xion, que ele vai falar, que eu já comentei, que a gente áudio vê um filme, som e imagem juntos. A acusmática, né, que seria você escutar sem ver a causa originária de um som. Esse som de velcro. Agora vocês estão vendo o velcro, agora não estão vendo, e aí esse som que não está sendo visto, ele pode ser qualquer som, pode significar qualquer coisa. O fora de campo, que é justamente o que não está no campo visual, e a tal da escuta reduzida, que é que a gente prestar atenção em um som não pelo significado dele, um velcro descolando um do outro, mas um som áspero, crocante, do deserto. Que singularidade esse som pode ter? Isso é tal da escuta reduzida. E é muito interessante a gente aplicar esse conceito da escuta reduzida quando a gente está escrevendo os roteiros, filmando todas as etapas. E aí tem um pensador interessante cubano chamado Jerônimo Labrada Hernández, que ele se debruçou muito na questão do pensamento sonoro no cinema, né, no audiovisual, e muito sobre a questão dos roteiros, né? E aí ele faz essa brincadeira entre roteiro mudo e roteiro sonoro, né? Que no roteiro mudo os personagens não se escutam, o som do mundo não influi nos filmes, nas histórias, você percebe a ausência de uma parte integrante da história, né? E o esforço para o roteirista, é pensar em como soa a história, né? Sobre o que escutam os personagens e como isso que escuta influencia esses personagens, a vida desses personagens, né? Então, o roteirista ele tem esse exercício de escrever sabendo que o texto que ele vai estar escrevendo ali, isso vai ser dito por alguém, vai ter pausa, vai ter mudança de timbre, de intensidade, como aquilo vai ser falado, né? Então, e é interessante as roteiristas terem noção disso, né? Então aqui tem um livro do Labrada, e aí também tem uma pesquisa desenvolvida pela Iana Kosoy sobre a escritura do som no roteiro, que acho que é uma pesquisa bem interessante, que ela vai destacar, por exemplo, que, de acordo com os manuais técnicos de roteiro, os únicos sons admitidos seriam música e diálogo, sendo que o diálogo está muito mais ligado ao texto, né, às informações, e do que ao som em si. Então a gente tem que problematizar esses manuais de roteiros todos, né? A gente tem que talvez não exista uma fórmula de como você se escreve o som no roteiro, mas com certeza quanto melhor esses profissionais escutarem o mundo e levarem em consideração as características do mundo sonoro e que a gente está inserido dentro de um mundo que produz sons, mais esses roteiros vão exprimir essas características, né? Então, o som ele pode intensificar uma realidade ou não, ele criar uma tensão, uma emoção, como a gente vai ver nos exemplos que eu vou citar, né? Então, eu vou deixar na descrição também essa pesquisa da Iana, que também é muito influenciada pelo Jerônimo Labrada, tem uma conexão aí. E aí, exemplos de como a gente pode pensar o som no projeto e no roteiro. Aí eu trouxe 2 exemplos de filmes que eu trabalhei e depois filmes externos, né? O Inconfissões é um curta-metragem que eu fiz em 2018 e ele foi todo composto por material de arquivo, né? Por filme Super 8, como esse aqui, ou fotografias fixas, né? Então é todo composto de material de arquivo. É um filme que não tem captação de som direto, filmagem, ele é só pós-produção, só montagem. Então foi um desafio pegar e todas essas imagens não tinham som nenhum. Então a gente foi criando, como seria a ideia do projeto, como que a gente poderia pensar o que seria o som desse filme, né? Então seria um som, por exemplo, que ele não ia recuperar
realisticamente, né, o som do carrinho, o som da pessoa comendo espaguete, né? Seria um som que, por exemplo, ele vai propor um resgate do vivido, mas desconfiando da capacidade de um filme de dar conta de uma grande questão, de uma questão histórica, vai ser uma coisa sensorial, errática, parcial, né? O som não vai resgatar a memória, não vai ter entrevista, ele não vai é, reproduzir aquelas imagens de arquivo, né? Ele vai estar lidando com uma respiração, um toque, um canto, um timbre, um ritmo, né? Então, como a gente conseguiu se organizar para pensar essa proposta sonora do filme? Vou deixar na descrição também o link para vocês assistirem ao filme. Então, é importante que na escritura de um projeto, por exemplo, no caso desse filme, que já se tenha uma ideia de como vai ser o som, né? Isso é fundamental. Um outro filme é um filme de verão que é um documentário, esse de longa-metragem, 2019, da diretora Joser Fati, esse aqui da Ana Galícia. Foi um filme que eu fiz a captação, o Inconfissões foi um filme que eu fiz somente a pós-produção, né? A edição do som e supervisão da mixagem. O filme de verão foi um filme que eu fiz a captação de som direto, a edição de som e a supervisão da mixagem. Eu fiz tudo, né? E atuei como diretor de som, talvez. E aí, aqui tem uma espécie de uma escaleta desse projeto que a gente tem algumas informações, por exemplo, como o som dos ventiladores, que eram super importantes para o filme, né? Portas que não fecham direito. Então, e como isso, uma porta que não fecha direito, ela revela um ambiente externo que ele entra mais para a narrativa, né? Um ventilador que é o filme se passa no verão, como o próprio nome diz, então o ventilador é algo que ajuda a gente a manter uma temperatura mais amena. E ele produz um certo som, e aí no filme ele foi desencadear várias passagens de uma sequência para outra. Então, são questões que a gente pode, através do roteiro, surgindo ideias, e essas ideias vão se concretizar, né? Então, aqui nesse estilo, a gente tem o personagem do Júnior tocando essa guitarra, ao mesmo tempo que a personagem da Carol está usando o computador, tocando o som, saindo o som dos alto-falantes, como que esses elementos dialogam e como isso não é um universo sonoro muito rico, né? Então, o projeto, ele possibilitou isso. E aí, algo interessante de um roteiro que está disponível na internet, o roteiro desse filme Café com Canela, da Ari Rosa e Glenda Inácio, da Glenda, 2018, e sobre um texto que saiu da Elisa Lucinda falando que ela se emocionou muito com o som do cabelo crespo sendo penteado, né? E disse que isso estava muito ligado à intimidade feminina, identidade dela, feminina negra, o som da nossa beleza, peculiar, molda-se e tal. Então tem uma questão super interessante. E aí você vai ver no roteiro, você não precisa, quando você está escrevendo o roteiro de um filme, pensar o som no roteiro, não é descrever esse som de uma forma muito de adjetivar. O personagem escuta um som lindo. Aqui, por exemplo, Margarida abre a gaveta, criado mudo, pega uma escova de cabelo, ela começa a pentear o cabelo. Então, você cria uma situação em que o que se desenvolve é algo sonoro. E aquilo ali também é pensar o som, porque você tem uma pausa, um silêncio que você vai conseguir agenciar isso, né? E aí um filme que eu trouxe para falar um pouco mais de uma sequência é o Barton Fink, um filme de 1991, do Joe e o Ethan Coen, são os irmãos Coen. E é um som que tem o som, como está escrito no roteiro, é um roteiro que está disponível na internet também. É um som que não está, como posso dizer, se fosse considerado de uma perspectiva de manual de roteiro, tá tudo errado, como é que está escrito. Mas você não precisa escrever de acordo com os manuais, você pode fazer de uma outra forma também. E aí tem uma descrição muito objetiva, e é um filme que tem um uso muito criativo do som. Então recomendo ver todos esses filmes que eu estou citando, acho que vale a pena assistir, audiovê-los, né? Então você tem, por exemplo, uma sequência do filme. O filme basicamente ele é sobre um roteirista que é de Nova York, e ele se muda para Los Angeles, foi contratado por um grande estúdio e tem que escrever roteiros para esse grande estúdio. Ele tem um bloqueio criativo e não consegue escrever. E aí esse trecho ele é o início desse bloqueio, né? Você tem basicamente aí é interessante que vocês assistissem esse trecho, né? Procurar aí, acho que está mais ou menos em 4 minutos por aí de filme.
Então você tem uma descrição sonora, né? Aqui eu vou ter que traduzir porque está em inglês, né? Então a gente está no 6º andar do Earl, que é um hotel, tarde da noite, você tem um som meio grave, que você não entende muito bem o que é, e vocês escutam clac, 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 fora de quadro, né? Um monte de sapato, depois você vai ver que a gente entra pro quarto do Barton e ele escrevendo o roteiro, né? Você entende já essa descrição fora de quadro. Tranquilo. E aí ele tá escrevendo, aí o roteiro escreve aqui, silêncio. Você só escrever silêncio, você já possibilita uma pausa, né? O personagem ele vai estar se relacionando com o som. E aí ele começa a escutar um som meio abafado, que é meio uma risada que está vindo do quarto ao lado, né? Ele começa a olhar, e aí tem um plano da parede, a gente começa a escutar essa risada, essa coisa estranha. E aí o som vai ficando mais forte, né? Laughing continua, essa risada continua. O som é tão intenso que ele não consegue mais ignorar aquele som. Aí você tem um plano aberto dele, já parando de escrever. Aí você tem um ponto de vista dele, que ele abre a porta e olha para o corredor. O som vai aumentando cada vez mais, aumentando. Ele vai lá, liga para o recepcionista do hotel e fala, ó, tem algum barulho aqui. Na hora que ele desliga, né? Ele olha, aqui ó, a risada e o choro continua. Ele liga, fala, reclama. Assim que ele desliga, a risada continua e o telefone toca do outro lado, que é o quarto vizinho onde ele estava escutando o som que ele reclamou. E aí ele escuta o vizinho atendendo o telefone, falando, quem que reclamou? Foi a pessoa tal. Aí ele escuta do quarto dele, o Barton, o vizinho levantando da cama, caminhando, abrindo a porta do quarto dele, tudo dentro do quarto do Barton, escutando tudo fora de campo, um som acusmático, né? E aí ele tem toda essa travessia, a câmera vai acompanhando isso e aí o personagem entra, eles têm um diálogo. Então, e como isso está escrito no roteiro, né? O Barton agradece, tá? Ele desliga o telefone, a risada continua por um momento ou outro, e aí daí realmente para, e aí ele escuta o som do telefone abafado tocando na sala dessa pessoa que ele acabou de reclamar. E aí o Barton olha para a parede, e aí ó, o som abafado de um homem caminhando, os passos no corredor, e aí ele bate na porta lá de fora. Então tem toda essa questão sonora fora de quadro que já está descrita, né? O som do vizinho tocando na porta. Então acho que é um exemplo muito interessante. Bom, links na descrição. Vamos para o conteúdo 3 agora. Bom, pessoal, vamos agora começar o conteúdo, a parte 3 da aula 1, tá? E vamos falar agora um pouco sobre o som direto, dar um gostinho do som direto, porque na próxima aula, na aula 2, a gente vai passar a aula inteira falando sobre som direto. Então esse conteúdo, na verdade, ele é um conteúdo que vai antecipar um pouco a aula 2, mas nessa terceira parte da aula 1, a gente vai falar sobre o som direto na parte da pré-produção. Então a gente não vai falar de som direto na filmagem. A gente vai falar o que o som direto faz na etapa de pré-produção, no que a gente está chamando de planejamento, né? O planejamento do som direto, o planejamento do som direto na pré-produção. Então deixa eu começar a apresentação aqui. Bom, então esse é o conteúdo, né? Então eu vou começar a apresentação só para dar... Na aula 2 eu vou falar mais sobre o que é som direto, explicar bem. Mas quando a gente pensar agora, introdutoriamente, quando a gente fala em som direto, a gente está se referindo ao que acontece com o som durante as filmagens. É o trabalho de som durante as filmagens. Então é basicamente gravar os sons que estão no roteiro, que a gente viu aqui na primeira aula, que a gente pode escrever os sons, e na filmagem a gente vai ler o roteiro, né? A equipe inteira lê o roteiro e cada departamento vai executar aquele roteiro, né?
a direção de fotografia vai gravar as imagens, a direção de arte vai compor o ambiente, figurino, etc. E o som direto vai captar o que está escrito ali, diálogos, etc. Eu vou explicar melhor o que é o som direto na próxima aula. Mas, a rigor, o som direto ele vai executar o que está no roteiro durante as filmagens. Beleza. E aí, o som direto, ele é super importante, assim, para um filme, porque ele vai estar presente na pré-produção, né, na parte do planejamento da filmagem, agora que a gente vai falar. Ele vai estar presente na produção, na filmagem, né, que é o registro sonoro em si, né, usando esses microfones aqui que eu estou usando, que é o microfone de captação de som direto, o microfone direcional que está direcionando aqui para a minha voz, etc., ele tem que ficar, não pode aparecer na imagem, porque senão a gente viu que segundo o contrato audiovisual do Xion, se a gente vê o microfone, perde a graça do filme. Então, são microfones feitos para estarem longe das fontes sonoras, não pode aparecer no enquadramento, etc. Então, na produção vai fazer o registro sonoro. E na pós-produção, esse som direto ele vai ser editado e vai ser mixado. Então, o som direto é fundamental. É algo absolutamente decisivo para a construção de um filme. Tem tantas características técnicas quanto características estéticas, de linguagem, de emoção, de narrativa, etc. Então, é algo super importante. Então, a gente tem que planejar realmente muito bem essa captação de som direto. E quais são as principais ações que a gente vai realizar na pré-produção para planejar o melhor som direto possível? A gente vai ler o roteiro, óbvio, básico. Vai ter uma conversa com a direção do filme e a direção de som do filme. A gente vai visitar as locações em que a gente vai filmar. Eu vou explicar o que acontece nessas visitas. A gente vai fazer o que eu chamo de reunião de análise técnica, onde todos os departamentos, depois que visitaram as locações, se reúnem. Todas as cabeças de equipe se reúnem, direção de arte, direção de fotografia, figurino, maquiagem, cabelo, produção, assistência de direção, e vão debater como executar. A gente foi numa locação, por exemplo, que tem um problema que não dá para entrar tanto refletor. Então, como a direção de fotografia vai lidar com isso? A gente vai visitar uma locação que é do lado de uma, sei lá, uma igreja evangélica ou de um estádio de futebol, e no dia que a gente vai filmar tem um jogo. Então, na análise técnica, você vai debater essas questões. Você vai interagir com os outros departamentos, aí você vai fazer uma decupagem de som, né? Que depois que o filme ele for escrever o roteiro, a gente vai fazer uma decupagem do filme, a equipe, né? Mais a direção de fotografia, a direção, mas com todos os departamentos juntos, que você vai pegar o filme, dividir ele em planos, e aí você vai decidir como cada plano vai ser filmado. Se vai ser filmado com um plano aberto, um plano fechado, um plano parado, um plano em movimento. E aí você também faz uma decupagem de som, que na decupagem de som eu vou falar depois o que é. Você vai formar uma equipe de som direto, você vai avaliar o projeto e formar uma equipe, que tamanho essa equipe tem que ter. Eu vou falar um pouco mais sobre equipe de som direto na próxima aula. E você vai preparar os equipamentos, que equipamentos eu vou precisar, se vai precisar de equipamento extra, algum tipo de coisa assim. Então, são essas coisas que a gente vai realizar na pré-produção. A leitura do roteiro, né? Aqui eu separei um roteiro de um curta-metragem que eu fiz, né? Você vai ter uma informação aí das palavras, né? Como a gente lembra do Jerônimo Labrada, né? A palavra é o vilão e o herói, né? De um filme, de um roteirista, né? Porque isso só pode se utilizar de palavras. Então, a gente vai receber um documento assim com palavras descritas, né? Canteiro de obras colossais de expansão da zona portuária do Rio de Janeiro, guindastes imensos como robôs adormecidos, ok, são ações, né? Um enorme monte de terra, do monte surge uma mão humana, como Noite dos Mortos-Vivos, do monte surge Murphy é alto, enfim. Então, você vai ter um roteiro desse, aí, quando você lê um roteiro, quando você está planejando a captação de som direto, você vai pensar, qual é a ação, quantos personagens eu tenho nessa cena, qual é a movimentação desses personagens, que tipo de equipamento eu vou usar, que ambiente diegético é esse, olha lá, que a gente falou da diegese, olha como as coisas se aplicam na prática. Que ambiente diegético é esse? É noite, é dia, eu vou captar o som, essa locação, ela é para ser uma casa muito silenciosa, mas a locação que a produção escolheu é do lado de uma avenida, então não vai fazer sentido eu abrir o microfone para captar o som da avenida, porque aquilo não é o ambiente diegético. Que hora do dia é? Tem algum ruído especial, alguma coisa aqui, por exemplo...
um enorme monte de terra, então talvez um sonzinho de uma areinha caindo, então vou me preparar, vai ter um monte de terra, vou levar o microfone e gravar isso, né? Tem figuração, quantas câmeras vão ser, etc. Aí, depois você lê o roteiro, você tem uma reunião com a direção e com a direção do som, e aí você vai pensar qual vai ser a forma do filme, os desejos, referências, ideias sonoras, porque você vai estar fazendo a captação de som direto, mas a gente também tem que saber que a direção de som vai estar pensando na pós-produção, na música, na direção, então tem um pensamento maior do que a captação de som direto, ela não se encerra em si, ela pertence a um outro desejo, né? Como a direção escuta o filme, né? Indicações da direção de som, então é como se fosse um tripé entre a direção de som e a captação de som direto. Essas três pessoas têm que conversar para você conseguir ter um bom material. Visitando a locação, o que você tem que saber? Você tem que saber que para o som direto, vou falar isso melhor, é bom que a gente não tenha a reverberação, que é o tal do eco. Que eu falo, a minha voz, eu projeto a minha voz, o microfone vai captar essa minha voz. Mas a minha voz também ela vai viajar no espaço, bater na parede ou em qualquer superfície e vai voltar para a sala e vai chegar no microfone um pouco depois da minha voz original. Então, quanto maior for esse tempo entre minha voz direto chegando no microfone e minha voz rebatida chegando no microfone, pior vai ser esse som. Pior, eu vou explicar o que é esse pior. Mas a qualidade dele vai ser pior. Então a gente tem que tratar manta de som, objetos de cena, por exemplo, já ajudam esse tratamento acústico. Janela e porta na locação, a gente pode fechar, talvez, para ter um silêncio, porque é bom, eu vou falar um pouco, a gente vai trabalhar o som muito em camadas. Vou gravar a camada da minha voz, depois os efeitos, depois o e-foley, depois a música. Então, quanto mais limpa as coisas tiverem, uma entre a outra, é claro que isso não é uma regra, tá? Pode ter um filme que você tenha tudo misturado junto, então são propostas, mas quando a gente está falando de um filme de ficção um pouco mais tradicional, de uma linguagem um pouco mais hegemônica, consolidada, a gente tem um pouco tentar limpar esses elementos e captar eles de forma isolada. Então, por exemplo, gerador, que às vezes a direção de fotografia usa para conectar os refletores, é uma coisa que faz muito barulho, que é movida a gasolina. Então é bom que isso fique longe do set. A gente vai entender a decupagem, como é que a câmera vai entrar aqui, o microfone aqui, se tem ruído, máquina, animal, trânsito, rota de avião, festa, igreja. Aí eu vou deixar na descrição o caso de um curta-metragem que foi desenvolvido uma pesquisa que cita alguns exemplos, por exemplo, que você chega numa locação e tem que ver, às vezes, um cronômetro, por exemplo, você calcular o tempo, se ali é uma rota de avião, o tempo entre cada avião passando um e outro. Então, por exemplo, são coisas importantes, né? Porque se passa muito avião, é ruim para a gente filmar, porque como a filmagem ela é cortada, filma um pouco aqui, depois corta para cá, o meu plano aqui, depois o outro plano ali, são coisas muito descontínuas. Então, se você tiver um avião num plano, aí na montagem, quando for cortar para outro plano, não vai ter avião, porque foi filmado depois de 10 minutos, e o avião? Eu vou falar um pouco mais depois sobre isso, mas então, entender esses ruídos externos da locação, isso é super importante. Na reunião de análise técnica, né, depois que você visitou a locação, depois que você fez a reunião com a direção de som, depois que você leu o roteiro, você vai se reunir com todos os departamentos, levantar questões técnicas, como que a gente vai executar essa filmagem, considerando a demanda de todo mundo junto, né? E aí é muito importante que a gente faça uma interação com os outros departamentos, né? Por exemplo, com a direção de fotografia, como vai ser a iluminação, quantas câmeras, qual vai ser o movimento de câmera, o gerador, teste de câmera para ver a questão de timecode, se vai mandar um som para a câmera, como que a montagem quer receber isso, né? A direção de arte, objetos de cena, possível fonte de ruído, às vezes, por exemplo, você apoia um copo em cima de uma fala, faz ruído, você pode botar uma borrachinha embaixo, então isso você conversa com a direção de arte. Figurino, vai colocar microfone de lapela, como é que é essa roupa, dá para entrar, não dá para entrar lapela. Produção, olha, vou precisar de mantas de som, porque aqui é um lugar que tem muita reverberação, muito eco. Consumíveis, vou precisar de, sei lá, fita crepe, elástico, várias coisas que são consumidos ao longo do projeto, né? Equipamento extra. Putz, nesse dia vai ter 10 pessoas falando, então a gente vai usar no filme, por exemplo, 4 microfones sem fio, mas um dia vai ter 10. Então, olha, esse dia a gente vai precisar alugar equipamento extra e tal. Falar da equipe de som direto com a produção. Olha, a minha equipe aqui vai ser... Eu preciso de uma equipe XYZ. Então,
A assistência de direção é fundamental sobre o horário das filmagens, o que vai ser filmado em cada hora. Então, por exemplo, você tem cenas de diálogo no final de semana. Muito mais provável que antes do almoço, no período da manhã, não tenha muita gente fazendo churrasco, com caixa de som, pessoas cantando, gritando alto. Então, é muito mais provável que depois do almoço você tenha uma possibilidade maior disso acontecer. Então, pô, tem uma cena muito sensível de diálogo, vamos passar ela para bem cedinho, 7 da manhã, no sábado, você tem mais chance de ter um resultado bom. E aí você vai demandar que você vai precisar gravar não só o que está no roteiro, mas, por exemplo, um som ambiente, coisas extras, que eu vou falar depois tudo o que é isso. Passar isso para assistência de direção. Aí a questão da montagem também. A gente vai gerar esse tal desse mix down, que eu vou explicar o que é. Que basicamente você vai pegar o que gravou no gravador de som, que só uma outra informação, assim, no cinema a gente vai gravar som num dispositivo e a imagem em outro dispositivo, depois a gente vai sincronizar som e imagem. Então, no meu gravador, eu posso mandar, por exemplo, um resumo de todos os microfones para a câmera. Para quando a gente for montar o filme, o som que vem dentro da câmera, ele já é parecido com o que está do gravador. Então, para você juntar uma coisa com a outra, fica mais parecido, sincronizar. Você vai usar timecode, que é um recurso que você sincroniza, é uma garantia maior, assim, de você sincronizar o som e a imagem, que eles têm que andar sempre juntos, né? Quantos frames você vai fazer, né? Então, são coisas técnicas. Fala também com a pós-produção de som, você vai gravar cada microfone em um canal separado, você vai gerar esse material, que também é um material que vai conter um resumo de tudo, qual vai ser o formato de arquivo, você vai estar gerando boletins de som, nomeação de arquivos. Então, como o nosso som, do som direto, ele vai ser trabalhado pela pós-produção, é muito importante que a pós-produção saiba como vai receber esse material. Bom, aqui é uma provocação, que é um texto que foi escrito já há muitos anos, que é uma carta aberta do seu departamento de som, como o som é uma área que depende das outras áreas. Porque como a gente precisa, por exemplo, gravar tudo de uma forma um pouco isolada, de mais isolada possível, né, o som da voz sem a interferência do ruído da rua, etc., a gente depende dos outros departamentos, depende que a produção nos auxilie a parar uma rua, por exemplo, depende que as pessoas da equipe façam silêncio. Então, o som é uma coisa que depende de todos. Então, essa carta foi escrita, vou deixar o link na descrição, falando que o som depende de todo mundo e que todo mundo precisa ajudar o som nesse sentido. Aí eu falei, né, o som depende de todos os departamentos, né, a gente tem que tem que ser, é muito colaborativo, né? Porque a imagem, você me filma, ali pode estar horrível, para lá pode estar uma coisa feia, mas aqui tá bonitinho, tá ótimo. Mas o som não vai respeitar essa barreira. Se ali tiver feio, o som vai invadir, o som escorre. Então a gente precisa a gente depende muito disso. Bom, aqui é o exemplo de uma decupagem de som, né? Que você tem, por exemplo, isso aqui, na verdade, quadro 3 é um filme que é dividido diferente, mas, por exemplo, seria sequência 3, né? Aí você tem, por exemplo, o plano 1 da sequência 3, é um plano conjunto, câmera a nível do olhar. A ação, trabalhadores conversando sentados, trabalhador um levanta e tal. Voz, aí você tem o diálogo desse plano, o que vai acontecer em termos de diálogo? Aí você tem, por exemplo, quais são os ruídos sincrônicos? Fumar cigarro, comer quentinha. Qual é o ambiente? Trânsito de motores ao fundo, experiência sonora auditiva de demolição. Uma coisa, por exemplo, que estava no roteiro. Efeito, latida de cachorro dentro e fora de quadro. Trilha musical não tinha. Aí você já sabe, por exemplo, aqui eu vou usar um boom, 2 microfones de lapela no trabalhador 1 e 2. E qual vai ser esse figurino? Ah, vai ser um macacão. Ah, beleza, sei que é um macacão, sei como é que eu vou colocar esse microfone de lapela. Então isso é super importante, a tal da decupagem de som. E aí você vai preparar os equipamentos, montar a equipe, quantas pessoas na equipe, o que o projeto vai demandar, escolha do equipamento adequado, vai fazer um pré-set do gravador, deixar ele prontinho para você chegar no set e já está tudo perfeito, dividido por nome de personagens, etc. Vai nomear as pistas, vai organizar todos os equipamentos, vai fazer um cronograma de equipamentos extras. Então, é isso.